18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia, para você que sintoniza a 100,7. Estamos juntos, eu, Karime Leão, até às 7 da noite, aqui no programa 18 horas. E é claro, a sua participação é mais do que bem-vinda. Manda sua mensagem, o seu áudio, o seu vídeo aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 994-887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E segue a gente lá nas redes sociais, no @18 Horas News. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa o programa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento do trânsito. Agora às 6 horas e 4 minutos. André, muito boa noite, André. Conta pra gente o que você tem de novidade, como é que está o movimento da volta para casa. Muito boa noite, Karime, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. É pela Constantino Nery agora essa volta para casa, aqui no sentido centro-bairro. Quem trafega ou quem vai trafegar vai encontrar, claro, dificuldades para trafegar pela Avenida Constantino Nery. Isso porque apresenta um trânsito lento e carregado para quem trafega nesse momento na Avenida Constantino Nery, principalmente quem, desde o começo já, né, do acesso da Constantino Nery até quem vai chegar ali nas proximidades da Arena da Amazônia. Esse trânsito está bastante carregado hoje pela capital amazonense. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Cadê o dinheiro? Eu, Nathalie Moraes, falo sobre o pronunciamento do governador Roberto Cidade, onde ele afirma que já pagou mais de 100 milhões de reais para os profissionais da saúde que ainda não viram o salário cair na conta. A Polícia Federal faz operação contra o contrabando internacional de mercúrio para garimpo no Amazonas. Eu, André Meirelles, trago os detalhes dessa operação e explico que a extração de ouro ilegal traz prejuízo de mais de 3 bilhões de dólares para o país. O Amazonas deve registrar o maior volume de chuva no Brasil nessa primeira semana de junho. Eu, Vanessa Lima, explico mais sobre essa previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você, que sintoniza a 100,7. Até às 7 da noite, no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar de salário atrasado? Vamos falar de calote? Pois muito que bem, o 18 horas tem noticiado, temos mostrado, temos falado aqui a respeito das denúncias dos profissionais de saúde que estão há meses sem receber. Hoje, durante a entrevista, o governador interino, Roberto Cidade, afirmou que o Estado já pagou mais de 100 milhões de reais para os profissionais da saúde desde que ele assumiu o governo temporário, que foi agora no mês de maio. Bom, ele inclusive reconheceu que a situação é uma das mais sensíveis enfrentadas pelo governo do Amazonas. Sabemos que a crise na saúde do estado vem piorando nos últimos 7 anos. Durante o governo de Wilson Lima, a administração de boa parte da rede estadual foi entregue para organizações sociais com a promessa, de eficiência e melhores resultados. Mas o que a gente viu foi praticamente o contrário: o acúmulo de denúncias, atrasos de pagamentos, reclamações de profissionais e uma sucessão de problemas que contribuíram aí para o agravamento desse cenário, dessa crise na saúde pública do estado do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes, ela está acompanhando esse assunto e traz mais detalhes agora ao vivo no programa 18 horas. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, o governador falou que repassou mais de 100 milhões de reais para pagar os profissionais, Só que
quem conseguiu receber, né? Quem são esses profissionais? Porque seguimos recebendo a denúncia de que os pagamentos seguem atrasados, não é isso? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Karime, e aos ouvintes do programa 18 horas. Karime, né? Hoje, o governador Roberto Cidade chamou a imprensa ali para um bate-papo, onde ele anunciou uma série de medidas para a segurança pública. Eu sei que a gente está falando de saúde, inclusive, ele até anunciou aí o novo secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel da Polícia Militar, Anésio Brito de Paiva, foi efetivado aí como o novo secretário de Segurança Pública do nosso estado. Mas ali, né, durante essa solenidade, ele falou de algumas mudanças dentro da secretaria, falou de várias, de como ele vem tentando reorganizar, falou dessa situação de estar um pouco mais de 50 dias à frente do governo do Amazonas. E aí é claro que ali naquele momento a imprensa começou a questionar o governador sobre a situação da saúde e a falta de pagamentos dos profissionais. Situação essa que a gente vem abordando quase que diariamente aqui no programa 18 horas, mas de maneira mais enfática, nas 2 últimas semanas, Karime, quase que diariamente a gente vem recebendo, né, e vem denunciando aqui no programa essa situação da falta de pagamentos desses profissionais. Inclusive, o vereador Sérgio Baré, ele voltou a subir à tribuna para cobrar aí o pagamento dos profissionais lá do Complexo Hospitalar da Zona Leste. A gente fala aí dos hospitais e pronto-socorros João Lúcio e Joãozinho, né? Onde tem enfermeiros, psicólogos, técnicos de enfermagem, maqueiros que estão aí, desde abril, eles estão sem receber nenhum centavo. Existem várias promessas, mas até agora nada foi cumprido. Inclusive, eu separei um trechinho aí da fala, do discurso bastante contundente. Ele realmente ali, Karime, ele subiu o tom na tribuna, porque a gente vem vendo que está acontecendo algumas mudanças, mas esse dinheiro, né, o governador disse hoje, já foram pagos mais de 100 milhões de reais para a saúde. Para as organizações sociais de saúde, ele já pagou algumas dívidas, inclusive, ele chegou a afirmar durante essa entrevista coletiva que ele estava recebendo uma herança, né, e uma das piores heranças que a gestão dele poderia receber. Mas é verdade, a gente sabe, são os últimos 7 anos, vamos aí, que o estado do Amazonas só piorou, ladeira abaixo. Nosso sistema colapsou, exatamente, né, o sistema de saúde, a segurança pública e a educação. Então, realmente é uma situação difícil, são áreas sensíveis, importantíssimas para a sociedade, segurança, educação e saúde pública, e que deve ser algo assim extraordinariamente difícil organizar, sem dúvida alguma. Então, aí durante essa entrevista coletiva ele chegou a dizer que realmente essa era uma herança que ninguém gostaria de herdar e que é realmente um problema muito grande. Mas ele afirmou que já foram pagos mais de 100 milhões de reais. Mas enquanto isso, né, como afirmou aí o vereador Sérgio Baré, os profissionais que prestam serviços, principalmente a empresa Maestria, que prestam serviço ao João Lúcio e ao Joãozinho, eles continuam sem receber, mesmo tirando ali quase que diariamente mais de 12 horas de plantão. Como é que fica a vida dessas pessoas? Essa foi a pergunta feita aí pelo vereador. Vamos conferir o que ele falou na tribuna. Como é que fica a vida dessas pessoas? 1, 2, 3, 4 meses de salário atrasado. E não é possível que o recém-empossado Dr. Luiz Saraiva, nosso novo secretário de saúde, não vai dar prioridade para resolver essa situação. Não é possível que o atual governador, o novo governador, não priorize resolver essa situação de uma vez. Que é isso? Gente, chama as empresas, pergunta o que está acontecendo, por que está atrasando o salário. Olha que rolo. A empresa Maestria fala para os seus profissionais contratados que não está pagando salário porque ela não recebeu da empresa Ideias, contratante da empresa Maestria. Já a empresa Ideias fala que não repassou o recurso para a empresa Maestria porque a Secretaria Estadual de Saúde não fez o repasse do recurso. Agora imaginem só, o governo contrata uma empresa, que contrata uma segunda empresa, que contrata os profissionais via PJ. É ou não é uma política nojenta? 18 horas. Karime, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí o discurso do vereador Sérgio Baré
fazendo cobranças bem duras aí para a gestão, né, do governo do Amazonas, para que seja regularizada a situação dos pagamentos dos profissionais. E aí, justamente, Karime, essa, né, foi ali a entrevista coletiva era para tratar da segurança pública, mas os jornalistas, os profissionais, os colegas ali presentes realmente não tinham como questionar essa situação. E aí foi quando o governador Roberto Cidade veio aos microfones, disse que ele está tentando reorganizar a saúde pública no Amazonas. Na última sexta-feira, ele tirou a Nayara Maksud, né, uma profissional que acumulou ali, a gente pode dizer, escândalos também durante a sua gestão. Afinal de contas, foi a partir da gestão da Nayara Maksud que a gente teve essa troca aí. Tiraram os administradores dos hospitais públicos e a gente teve a substituição pelas organizações sociais de saúde. E o que já era ruim ficou ainda pior, né, Karime? Inclusive, durante essa entrevista coletiva na manhã de hoje, o governador disse que ele já sentou com essas organizações sociais de saúde, que essa realmente é uma herança que ninguém gostaria de herdar, que ele, junto ao vice-governador Serafim Correia, ao deputado delegado Péricles, eles estão tentando sentar com essas cooperativas, com esses profissionais que estão sendo afetados, mas está difícil resolver tanto problema. Eu separei um trechinho aí dessa fala do governador Roberto Cidade, vamos conferir. Ele está nessa condição de receber débitos com médicos, mas a gente precisa ter muita cautela de entender de que forma a gente vai conduzir isso. Eu quero pagar todo mundo, mas a gente tem que ver também a realidade financeira do Estado e como eu recebi. Quando o dólar está mais alto, mais se arrecada no nosso Estado, mas quando o dólar está baixo, menos se arrecada. De junho, só nesse período eu já paguei mais de 100 milhões de reais para médicos. Já paguei também as OS. Mudei o secretariado recentemente. Estamos também mudando o corpo de subsecretários com muita responsabilidade. A pasta da saúde é a pasta mais sensível do governo do Estado. Não é simplesmente você tirar uma pessoa e botar outra. Você tem que fazer uma transição, você tem que analisar e ter muita responsabilidade para que você possa ter acerto. 18 horas. Karime, ouvintes do programa 18 horas, né? Esse anúncio feito aí pelo governador Roberto Cidade de mais de 100 milhões, né? Que segundo ele já foram pagos aí para essas empresas, para essas organizações sociais de saúde, cooperativas, eles representam pra gente, Karime, na verdade, eles evidenciam esse acúmulo de atrasos que a gente noticia aqui no programa 18 horas e também mostra realmente que já tinha um recurso. Por que não era pago? Pronto, exatamente. Só confirmou que estava devendo e confirmou que tinha dinheiro e não pagou por quê? É a pergunta que não quer calar. Por que não pagou? Se tinha aí 100 milhões de reais, sabia, ele confirmou, sabia que estava devendo, sabia que tinham profissionais, o que aconteceu? Ele chegou a dizer até, Karime, que ele não queria estar na pele desses profissionais, que sabia o quanto realmente tudo era muito difícil. Mas assim, o que estava acontecendo, gente, né? A gente tem 24 deputados estaduais, ele era presidente da Casa da Assembleia Legislativa do Amazonas, né? O ex-governador Wilson Lima dizia o tempo todo que a saúde era o seu maior legado, que o maior legado que ele deixaria para o Amazonas depois de estar há 7 anos à frente do governo do Amazonas era a saúde, e hoje a gente está vendo o governador anunciar aí que pagou mais de 100 milhões só de dívidas para esses profissionais que até o momento ainda não viram a cor desse dinheiro, Karime. Pois é, o anúncio foi feito, oficializado perante a imprensa. Vamos aguardar que realmente esses profissionais da saúde recebam os seus salários, quitem, né, os seus salários, que o governo do estado quite o seu calote, quite a sua dívida com esses profissionais de saúde. E, gente, nunca é demais lembrar que foram heróis durante a pandemia. Foram heróis literalmente, deram a vida. Muitos morreram durante a pandemia para salvar a nossa vida. Daí, depois de serem tratados como heróis, foram tratados dessa forma, que sequer um direito básico, um direito garantido por lei do trabalhador, que é receber o seu salário depois que exerce a função, nem isso essas pessoas, esses heróis
conseguem receber aqui do governo do estado do Amazonas. Ou seja, se está difícil a situação aqui na capital, aqui em Manaus, imagina a realidade no interior do estado do Amazonas. Então, não é só trocar, não é só fazer transição de secretariado, não. É proposta de governo, é vontade de gestão, é vontade de resolver o problema, que é o problema mais sensível da população. Porque quando você precisa de uma saúde pública, você está num momento mais vulnerável. Você está ali à beira, às vezes, da morte. E você está precisando dessa estrutura, da estrutura do governo do estado, da estrutura que você pagou com seu salário. Não é favor. E aí, na hora de troca, na hora do vamos ver, o amazonense está pagando com a vida. Vamos aguardar. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações. Vamos acompanhar para ver se esses profissionais recebem, quais são as próximas configurações, inclusive da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Amazonas. Muito obrigada pelas informações. Agora em Manaus, 6h18. Você está ouvindo 18 horas. Bom, da saúde, vamos para a segurança pública. Escuta essa. A Polícia Federal fez operação contra o contrabando internacional de mercúrio para garimpo aqui no estado do Amazonas. A operação investiga rotas de entrada e distribuição do mercúrio utilizado no garimpo ilegal. O repórter André Meirelles traz os detalhes dessa operação para a gente agora. Vamos acompanhar. Boa noite, André. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Azougue, que investiga o contrabando internacional de mercúrio destinado ao garimpo ilegal na Amazônia. A ação cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas aqui em Manaus. A investigação começou em abril de 2025, quando a Polícia Federal apreendeu 2 vasilhames com cerca de 50 quilos de mercúrio. A partir daí, foram identificados indícios de uma cadeia clandestina de fornecimento da substância para abastecer atividades ilegais na região amazônica. Os investigados podem responder por contrabando de mercúrio e transporte de substância tóxica. E o problema do garimpo ilegal na Amazônia vai ainda mais fundo. Um estudo do Greenpeace aponta que bilhões de dólares em ouro ainda são extraídos ilegalmente da floresta, mesmo depois dos esforços do governo federal para conter a mineração selvagem. A organização analisou 187 áreas florestais com licenças de mineração emitidas pela Agência Nacional de Mineração, próximas a terras indígenas e áreas protegidas. Em 98 dessas áreas não havia nenhum sinal de mineração. Mesmo assim, as chamadas licenças fantasmas foram usadas para justificar a venda de 26 toneladas e 800 quilos de ouro, avaliados em cerca de 3 bilhões e 880 milhões de dólares entre 2018 e março de 2026. Repórteres da agência Reuters sobrevoaram 2 das áreas citadas e não encontraram nenhuma atividade de mineração. Porém, a poucos minutos da aviação, localizaram uma operação ilegal ativa em área protegida, reforçando as suspeitas de que a cadeia do ouro clandestino segue operando na região. Para os povos indígenas, as consequências são devastadoras. O chefe Caiapó alerta que a mineração ilegal destrói a terra, polui os rios e contamina os peixes consumidos pelas comunidades. A Agência Nacional de Mineração informou que monitora as permissões denunciadas e reconheceu os desafios de fiscalização em uma região tão extensa e complexa. Para o Greenpeace, enquanto for possível lavar ouro usando permissões de mineração, a atividade vai continuar se expandindo na Amazônia. No ano passado, a Polícia Federal apreendeu um recorde de 447 quilos de ouro extraído ilegalmente. Novas operações e desdobramentos devem continuar pelo Brasil. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
E a gente tem acompanhado as promessas e os avanços a respeito da BR-319. Agora temos autorização para extração de material para as obras no chamado Trecho do Meio, uma das partes mais críticas da rodovia. Mas a licença é apenas para a retirada de materiais e tentar dar aí mais firmeza à estrada. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes a respeito desse assunto. Então, Odineia, o serviço será apenas para amenizar o atoleiro de todos os anos durante esse período de chuva, não é isso? Exatamente isso. A autorização do governo do Amazonas permite que se retire material para dar mais sustentação ao solo no trecho do meio entre os quilômetros 469 e 632 da rodovia. A licença foi emitida pelo IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, e permite que a construtora Etan, responsável pela obra, retire saibro e laterita. Esse material é semelhante à pissarra e ao cascalho e ajudam a dar mais firmeza ao solo, melhorar a drenagem e aumentar a resistência da estrada em áreas de lama. A ideia é tentar reduzir os velhos problemas de lama, buracos e atoleiros que todo ano isolam motoristas e dificultam o transporte entre Amazonas e Rondônia. O material será retirado no município de Canutama e será usado nas obras de recuperação e manutenção da BR-319. A medida vai acelerar os serviços de base da rodovia. Bom, mas enquanto as máquinas não chegam de fato à estrada, quem depende da rodovia continua enfrentando viagens longas, prejuízos e incertezas. A licença também prevê regras ambientais, como proteção da fauna, da flora e paralisação das obras, caso sejam encontrados vestígios arqueológicos. A BR-319 terá monitoramento ambiental de acordo com o governo federal. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, temos feriados nessa quinta-feira, dia 4, dia de Corpus Christi. Tem nova regra sobre trabalho em feriado no comércio, que entrou em vigor, inclusive, nessa segunda-feira, dia 1º de junho. A norma exige acordo coletivo para autorizar trabalho nos feriados em 12 atividades do comércio, como explica o repórter André Meirelles. Muito boa noite. Depois de ser adiada ao menos 5 vezes pelo governo federal, uma portaria que muda as regras do trabalho em feriados no comércio entrou em vigor nesta segunda-feira, 1º de junho. A norma exige que empresas de determinados setores tenham convenção coletiva firmada com os sindicatos para poder abrir as portas nos feriados. A portaria foi publicada originalmente em novembro de 2023 e enfrentou forte pressão de empresários e parlamentares. Ela altera uma regra do governo Bolsonaro de 2021, que liberava o funcionamento do comércio nos feriados sem necessidade de qualquer negociação coletiva. A mudança não afeta todo o comércio. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, apenas 12 dos 122 setores autorizados anteriormente serão impactados. Entre eles estão supermercados, hipermercados, farmácias, comércio em aeroportos, portos e rodoviárias, além de atacadistas, revendedoras de veículos e o comércio varejista em geral. Na prática, a decisão unilateral do empregador não vai ser mais suficiente para abrir o estabelecimento nos feriados. Trabalhadores e empresas vão precisar negociar e formalizar um acordo. A convenção coletiva deverá estabelecer as condições para o trabalho nesses dias, como pagamento em dobro, folgas compensatórias ou benefícios extras. O advogado trabalhista Alexandre Ferreira explicou como isso funciona na prática. Antes de qualquer coisa, você precisa saber se o seu sindicato negociou e formalizou uma convenção ou acordo coletivo que autoriza o trabalho em feriados. Se não existir esse documento muito importante, a empresa não pode te convocar. E se te convocar,
trabalhar sem esse instrumento está descumprindo a portaria e pode responder por isso na Justiça do Trabalho e nas autuações do próprio Ministério do Trabalho ou até mesmo do Ministério Público do Trabalho. O segundo ponto, se você trabalhar no feriado com autorização coletiva, você continua tendo direito ao pagamento em dobro pelo trabalho no feriado ou a folga compensatória. Esse direito não mudou. O governo afirma que o objetivo da mudança é fortalecer o papel das negociações coletivas e ampliar as garantias aos trabalhadores. Empresas que descumprirem as novas regras poderão ser punidas com multas administrativas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h27. Vamos para o bloco de política com Kenneth Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, o governador do Amazonas, Roberto Cidade, encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027. Ou seja, como e onde o governo do Amazonas vai gastar o nosso dinheiro, certo? Em que áreas prioritárias, como é que vai ser dividido. O texto elaborado, ele elabora o orçamento estadual para o ano que vem. Mas é o governo dele, o Roberto Cidade, que vai encaminhar e dar essa prioridade para qual destino vai o nosso orçamento ano que vem. E aí vai ser o próximo governador, sendo ele reeleito ou um outro governador, vai cumprir o que foi determinado agora, é isso? Exatamente. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, ao Kennedy e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, é uma missão e tanto, né? A gente não sabe se o Cidade vai ser reeleito ou se teremos um novo governador a partir de janeiro de 2027. Mas o valor já foi estabelecido. Quem sentar na cadeira de governador vai ter aí 36,2 bilhões para administrar o exercício, né, ao longo do ano de 2027 aqui no Amazonas. Essa proposta foi enviada no último dia 29 de maio lá para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele não especificou, né, de forma ali detalhada, vamos colocar 10 bilhões para a saúde pública. Não tem esse detalhamento. Certo. Mas assim, são os 24 deputados estaduais que vão ali, né, junto com o governador, estabelecer as metas fiscais e as diretrizes que devem orientar aí quem vai ser o governador e como vai administrar esses 36,25 bilhões de reais para o ano de 2027. Vale a gente reforçar, né, Karime, que assim, é um ano assim decisivo, não seria decisivo a palavra, mas é um ano realmente de onde o cenário é de incerteza, porque a gente tem um novo governador ou não sentando ali na cadeira, e aí muita gente fala que teve uma queda na arrecadação do estado, tal, mas assim, na prática essa LDO, que é a nomenclatura dada, né, para essa lei de diretrizes orçamentárias, estabelece ali o limite, inclusive, de gastos em que o governo vai poder ter, né? Define ali como os recursos serão distribuídos, né? Como é que ele vai poder aplicar. Então, tudo isso é definido a partir de agora, independentemente aí de quem vai ganhar a eleição ou não, o impacto mais direto realmente está ali na capacidade dos investimentos. A gente espera realmente um investimento maior na área da saúde, afinal de contas a gente acabou de falar, a gente abriu o programa de hoje aí falando de uma dívida que foi paga de mais de 100 milhões de reais e a gente sabe que ainda tem muito a ser pago, né? E a gente tem aí problemas também na nossa educação, a gente tem programas que precisam ser mantidos, então é muito importante também que esse dinheiro sirva para a educação, assim como para a segurança pública. Esse projeto, Karime e Kennedy, ele vai ser analisado pelas comissões da Assembleia Legislativa do Amazonas e depois, né, ele é votado pelos deputados estaduais que ainda, inclusive, poderão apresentar ali as emendas antes dessa aprovação ou não. Então vamos aguardar, acompanha pra gente esse assunto importantíssimo. Kennedy, o senador amazonense Plínio Valério está sendo duramente criticado, isso por causa do fim, né, da polêmica do fim da escala 6x1. Acontece que ele aderiu a uma proposta que prevê um regime flexível de jornada e coloca aí em xeque direitos como o FGTS e o 13º salário. Pois é, por isso
isso, essa proposta, inclusive, ela é apontada por especialistas e representantes dos trabalhadores como uma possível ameaça a direitos históricos garantidos pela consolidação das leis do trabalho. Explica mais pra gente, Kennedy. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Nathalie, a todos os nossos ouvintes aqui do programa 18 Horas. Com certeza, esse é um dos assuntos que mais tem gerado debate nas redes sociais e também nos bastidores de Brasília. O senador Plínio Valério, ele está no centro dessa polêmica porque, ao mesmo tempo em que ele declarou apoio ao fim da escala 6x1, também assinou outra proposta que foi apresentada pela oposição no Senado e que trata da jornada de trabalho de uma forma diferente. E é justamente aí que está a confusão. De um lado, Plínio afirmou publicamente que votará a favor da PEC, se ela for aprovada pela Câmara dos Deputados. Ela foi aprovada agora. Essa proposta reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, garantindo 2 dias de descanso para cada 5 dias trabalhados, sem redução de salário. Do outro lado, o senador também assinou a PEC 12 de 2026, apresentada pelo senador Rogério Marinho. Esse texto cria um modelo mais flexível de contratação, permitindo acordos individuais entre empregador e trabalhador em um regime baseado em horas efetivamente trabalhadas, ou seja, o trabalhador trabalhou tantas horas, vai receber o salário X. Os defensores dessa proposta afirmam que ela amplia a liberdade na escolha e dá mais flexibilidade ao mercado de trabalho. Já os críticos entendem que esse modelo ele acaba prejudicando, enfraquecendo a proteção coletiva dos trabalhadores e abre espaço para a redução de direitos que hoje são garantidos pela CLT. Por isso, muitos trabalhadores e entidades sindicais passaram a questionar qual é de fato a posição do senador amazonense sobre o tema. E na prática, o que Plínio tem dito é que continua favorável ao trabalhador e que vai analisar as propostas durante a tramitação no Senado. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse tema nas redes sociais. Cara, a minha declaração é votar sempre ao lado do trabalhador, sempre ao lado das categorias. É só pegar, né? Eu não preciso estar correndo e dizer que eu vou fazer, eu faço isso. Nós vamos consertar e votar a favor. Eu não fico jamais contra o trabalhador, porque eu sei o que é ser trabalhador, eu sei o que eles representam, o que eles precisam. Agora o debate deve ganhar força nas próximas semanas, porque o Senado terá a missão de discutir não apenas o fim da escala 6x1, mas também qual modelo de relação entre empregado e empregador o Brasil quer adotar nos próximos anos. Karime. Obrigada, Kennedy. Sou Nathalie. Seguimos aqui, então. Depois de semanas de especulações, você inclusive falou sobre o assunto ontem aqui no 18 Horas, nos bastidores aí da política amazonense, a ex-vereadora de Parintins, Brena Dianá, do União Brasil, tomou posse como deputada estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas. E a mudança ocorreu depois que a vereadora professora Jaqueline decidiu permanecer na Câmara Municipal de Manaus e abrir mão da vaga no Parlamento Estadual. Conta pra gente como é que fica essa dança das cadeiras. Exatamente, Karime. Ontem a gente falou aqui que a professora Jaqueline voltou para a Câmara Municipal de Manaus, fez discurso e hoje a agora empossada deputada estadual Brena Dianá tomou posse na manhã dessa terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ela é a primeira mulher parintinense, né, a ocupar ali uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas, né, e é a primeira vez que a gente tem aí 6 mulheres como deputadas estaduais. E assim, Karime, né, ela estava bastante emocionada, ela inclusive está gestante no seu segundo bebê, então assim, realmente deve ter sido um momento muito marcante para ela. E ali, depois de cumprir todos os ritos, né, aí ela já foi vereadora lá no município de Parintins, a gente até falou aqui ontem no programa 18 Horas que ela foi pré-candidata a prefeita no município, né, teve aquele envolvimento naquele escândalo que acabou derrubando parte do secretariado do ex-governador Wilson Lima. Agora, né, a Brena Dianá assumiu aí como deputada estadual. Mas o que aconteceu para Brena, né, assumir? Ela era a primeira suplente, era
vereadora Jaqueline. Ela abdicou do cargo. Primeira suplente do Cidade, abdicou do cargo, veio aí a Brena Dianá, segunda suplente, que agora foi empossada como deputada estadual. E aí, é claro, né, Karime? Logo depois de tomar posse, participou ali, fez todo o seu discurso, cumpriu todo o rito, como manda a solenidade. Ela foi para uma entrevista coletiva, ela foi para a sala de imprensa lá na Leão, foi questionada sobre as pautas, prioridades, e ela realmente defendeu aí o interior do Amazonas. Afinal de contas, ela veio de lá e ela disse que deve ser uma das prioridades. Inclusive, eu separei aí um trechinho da fala da agora deputada estadual Brena Dianá. Vamos conferir. A gente vai ter muitos projetos voltados para a zona rural, né, para o nosso povo do interior, porque a gente sabe que as dificuldades lá são muitas e às vezes até a gente acha que as oportunidades são inacessíveis, mas a gente vai trazer e vai falar de muitas pautas como essa: educação, infraestrutura, né? A gente vê que nas comunidades rurais, por exemplo, nas cidades do interior, a infraestrutura é muito precária ainda, então a gente precisa não só usar a voz, mas também, se depender da gente, né, a gente vai também distribuir as nossas emendas também para que a gente possa dar e levar qualidade de vida para as pessoas. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, está aí. A gente ouviu um trechinho da fala da deputada estadual Brena Dianá, e aí depois da posse, participar ali da entrevista coletiva, ela já participou ali, né, do parlamento estadual, inclusive participou da votação de uma série de projetos de leis que foram votados na manhã dessa terça-feira lá na Assembleia Legislativa do Amazonas, Karime. Perfeita, representatividade feminina, muito bom. 6 mulheres. Olha aí. Torcemos para que nessa eleição agora a gente possa aumentar mais, esse número. Sem dúvida alguma. Kennedson, seguimos a gente. Bom, uma decisão da Câmara Municipal de Manaus tem gerado debate nos bastidores políticos aqui da cidade. É o seguinte, o que acontece? Eles decidiram remanejar mais de 5 milhões de reais que seriam para pagar servidores e desviaram, né, digamos assim, para publicidade institucional e contratação de serviços terceirizados. Os servidores vão ficar sem receber. Eles explicaram o porquê dessa alteração de verba. Kennedson, explica mais pra gente a respeito do assunto. Pelo menos até agora, Karime e Nathalie, não existe qualquer informação de que os servidores da Câmara Municipal de Manaus vão ficar sem receber salários. O que aconteceu foi uma mudança no orçamento da casa. A Câmara remanejou cerca de 5 milhões e 200 mil reais que estavam previstos na área de pessoal para outras despesas. Desse total, 2 milhões de reais foram destinados à publicidade institucional e 300 milhões e 250 mil reais para serviços terceirizados e manutenção. Do ponto de vista técnico, esse tipo de remanejamento é permitido pela legislação orçamentária e acontece com frequência em órgãos públicos. A questão é que está gerando debate nas redes sociais e também nos bastidores da política, não é necessariamente a legalidade da medida. A questão é o momento. Estamos em um ano eleitoral e parte desse dinheiro vai justamente para a divulgação das atividades legislativas. Na prática, isso significa mais recursos para campanhas institucionais, produção de conteúdo e contratos de comunicação. E aí que surgem as críticas. Para os defensores da medida, a Câmara apenas está reforçando áreas que precisam de mais recursos para manter o funcionamento da casa e dar publicidade aos atos do Legislativo, como determina a lei. Já os críticos questionam se esse deveria ser a prioridade nesse momento. Esses argumentos, essas discussões, elas acabam aumentando esse debate político sobre o que está acontecendo nesse momento. Eles argumentam que aumentar o orçamento da publicidade às vésperas das eleições pode passar a impressão de que o objetivo é dar mais visibilidade à atuação dos parlamentares. Um outro ponto que também chama a atenção é que a Câmara já vem realizando contratações bilionárias nos serviços terceirizados nos últimos meses. Com mais recursos disponíveis, a tendência é que esses contratos ganhem ainda mais importância dentro do orçamento da casa. A gente vai seguir acompanhando para trazer mais detalhes aqui no 18 horas, Karime, porque com certeza mudança como essa, tão significativa em um ano eleitoral, é claro que as suspeitas elas aumentam e a gente fica cada vez mais atento para que não aconteça nenhuma irregularidade. E os detalhes a gente traz aqui no 18 horas. Muitíssimo obrigada. Quadro de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas.
Mais de 2 milhões de pessoas caíram na malha fina, gente. A informação foi divulgada hoje pela Receita Federal. Para quem é um desses contribuintes, a Receita Federal orienta a acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte pela internet para verificar aí e resolver a situação. E quem explica mais pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite. Cerca de 2.200.000 declarações do Imposto de Renda de 2026 estão retidos na malha fina do Leão. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal. O número representa 5% do total de declarações entregues dentro do prazo. Ao todo, foram entregues 44.393.571 declarações entre 23 de março e 29 de maio desse ano. O percentual de documentos retidos se assemelha ao registrado nos últimos anos. Um dos motivos que levou mais contribuintes à malha fina nesse ano foi uma mudança no sistema. Quem caiu na malha fina deve acessar o portal ECAC, o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, usando a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. No portal, o contribuinte deve buscar declarações demonstrativas, depois Meu Imposto de Renda e consultas à declaração de 2026. Lá, a Receita vai informar qual é a divergência e como resolver, como explica a contadora Stephanie Barbosa. O primeiro passo para solucionar é acessar o ECAC da Receita Federal e consultar o extrato de processamento da sua declaração. Lá você consegue identificar exatamente qual foi a pendência apontada. Dependendo do caso, é possível corrigir a informação por meio de uma declaração retificadora. Se os dados estiverem corretos, basta reunir a documentação que comprova e aguardar a análise da Receita. O ponto mais importante é que, enquanto a pendência não for resolvida, a sua restituição não entra nos lotes de pagamento. Se o erro for da empresa pagadora, o contribuinte deve aguardar a retificação das informações. Caso a empresa não corrija os dados, o trabalhador poderá enviar seus comprovantes a partir de janeiro de 2027 pelo próprio ECAC. Antes disso, o envio dos documentos não é possível, pois as empresas ainda estarão no prazo de correção das informações. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos conferir a previsão do tempo agora com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira de clima amazônico, quente, úmido e com chuvas rápidas e leves em alguns pontos da capital. A previsão para a noite de hoje aponta céu limpo, temperatura em torno dos 26 graus e baixa ou nula chance de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 3 de junho, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta aqui em Manaus será de sol predominante, hein? Vai ser um dia quente. Durante a manhã, o clima será ensolarado, à tarde, o calor aumenta e à noite, o céu fica parcialmente nublado, com pequena chance de chuvas isoladas. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 100%. 18 horas. Trânsito. E a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles, agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos. André, antes de você falar do movimento da volta para casa pra gente, eu sei que teve aí um balanço do Maio Amarelo a respeito dos acidentes de trânsito e parece que a gente teve uma redução de 25% das mortes no trânsito. Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine, é isso mesmo. Manaus registrou uma queda de 25% nas mortes nos acidentes de trânsito em maio. Foram 21 vítimas fatais esse ano contra 28 no mesmo período de 2025. E esse período é entre janeiro e maio, né? Os atropelamentos, eles também caíram, ficaram em 22%. Porém, tem um alerta nisso tudo, né? As mortes envolvendo motociclistas aumentaram 19% no mesmo período, né? Passando de 47 para 56 casos. No acumulado do ano, Manaus já registra 110 mortes no trânsito, 7 a mais
do que no ano anterior, isso no mesmo período. O IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, garante que tem feito ações de fiscalização, educação e monitoramento e que essas ações vão continuar ao longo de todo o ano de 2026. E também faz um apelo aí para os motoristas, motociclistas e até mesmo os pedestres para que respeitem as leis de trânsito para evitar que esse número aumentem ainda mais durante esse ano em comparação com o ano passado. A gente também traz uma informação rápida aqui sobre uma interdição que aconteceu hoje em um supermercado na zona leste aqui da capital, depois de uma fiscalização que revelou graves irregularidades sanitárias. Cerca de 10,2 toneladas de alimentos impróprios foram apreendidos no local. Entre esses alimentos estão carnes, frangos, embutidos. Os fiscais, inclusive, encontraram alimentos vencidos, sem refrigeração adequada e uma infestação de moscas ali no container frigorífico do estabelecimento. Essa interdição ela foi determinada pela Vigilância Sanitária de Manaus, a Visa Manaus, e vai continuar até que o supermercado faça todas as adequações necessárias. Responsáveis também vão responder a processos administrativos com multas que podem chegar a mais de R$61 mil. A gente traz essa informação aqui também, um alerta para outros supermercados. Aqui não tem a informação do nome de qual foi esse estabelecimento, apenas foi um estabelecimento, um supermercado na zona leste aqui da capital, mas que fica, né, esse alerta aí para quem, para os estabelecimentos comerciais também, principalmente de frigorífico, né, para que façam direito aí a situação da refrigeração dos alimentos, das carnes, dos frangos, porque sempre tem uma fiscalização da Visa Manaus para que todo mundo possa fazer as coisas direito aí no seu ambiente de trabalho. Então, agora a gente passa a informar a situação do trânsito aqui pela capital amazonense. O trânsito ele segue carregado na Avenida São Jorge e também na Avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro. A lentidão é mais intensa nas proximidades da obra que está tendo do Complexo Viário Passarão, que continua impactando o fluxo de veículo na região. Os motoristas enfrentam retenção, também aqueles deslocamentos mais demorados nesse trecho aqui da Zona Oeste da capital. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. A gente segue conversando com a Vanessa Lima. Então, Vanessa, saiu então hoje a seguinte previsão, né? Que o estado do Amazonas deve registrar o maior volume de chuva no Brasil. Isso agora, nessa primeira semana de junho. Foi isso mesmo, Karime. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o Amazonas vai liderar os volumes de chuva em todo o Brasil na primeira semana de junho. A expectativa é de acumulados que podem passar dos 200 milímetros de chuva ao longo de 7 dias em várias áreas do estado. Para a gente fazer um comparativo, em uma semana bastante chuvosa, chove cerca de 100 milímetros de chuva, ou seja, vai ser chuvosa assim, quase em dobro, né? Ou seja, a gente já vai começar o mês de junho com muita chuva, céu carregado, e temos que ter atenção redobrada para possíveis alagamentos, especialmente nas áreas mais vulneráveis. E tudo isso é resultado da grande umidade, né, que está presente aqui na região norte, que está favorecendo a formação de nuvens carregadas e temporais. E nos próximos dias, a previsão também aponta chuvas mais frequentes, tanto aqui no Amazonas quanto em estados vizinhos, como Pará, Roraima e Amapá. Por isso, a recomendação é acompanhar os alertas da Defesa Civil e evitar áreas de risco durante as chuvas fortes. Karime. Muito obrigada pelas informações. 18 horas. Gente, enquanto que seguimos ainda falando sobre cheia dos rios, a Confederação Nacional orienta municípios a se prepararem para os impactos do El Niño, previsto para esse ano e ano que vem. A nota técnica alerta para muita seca e calor no norte e nordeste. Quem traz as informações pra gente é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, já se sabe que medidas podem ser adotadas? Boa noite. Bom, o documento da Confederação Nacional de Município pede que as prefeituras se preparem com planos de emergência, rotas de evacuação e sistemas de alerta. O objetivo é reduzir danos e proteger a população, já que a Confederação Nacional informou aos municípios brasileiros que o El Niño, previsto para este segundo semestre de 2026 e para o ano que vem, pode trazer mais secas, mais queimadas, enchentes e ondas de calor em todo o país. O
meteorologista Giovanni Doliffe, do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, destaca que no norte e no nordeste o cenário preocupa ainda mais. E como El Niño é um aquecimento das águas do oceano, esse aquecimento aquece o ar também. Então a gente costuma ter temperaturas mais altas do que a média, como tivemos lá em 23 e 24, principalmente 23, temperaturas bem altas. E como o planeta tem uma tendência de aquecimento, então a cada El Niño, se for da mesma intensidade, o último foi forte, né? Se esse chegar forte, a gente pode ter temperaturas mais altas. Então, períodos muito quentes, ondas de calor. E a combinação do calor com pouca chuva do norte resulta em um cenário de rios mais secos e mais incêndios florestais, de acordo com o meteorologista Giovanni Doliffe, do CEMADEM. Além do fogo, a questão da seca afetando a agricultura, a seca afeta a disponibilidade hídrica, ou seja, água para consumo, água para usos múltiplos, por exemplo, para a agricultura, água nos reservatórios para a produção de energia elétrica. Então, em períodos de El Niño, é comum você ter aumento do preço da energia elétrica, porque com pouca disponibilidade de água precisa acionar termoelétricas, e isso faz a energia custar mais caro. Então, a gente tem aquela bandeira vermelha 2, né? A energia pode ficar mais cara. E as próprias temperaturas muito altas, elas são uma ameaça para a saúde, e aí afeta todo mundo, né? Não é só pessoas que vivem em áreas de risco. Bom, na Amazônia, onde muitas comunidades dependem dos rios para sobreviver, o impacto pode ser um verdadeiro colapso silencioso, né? Entre 2013 e 2025, os desastres climáticos geraram prejuízos de mais de 780 bilhões de reais aqui no Brasil. E a conta, mais uma vez, pode cair nas costas da população mais vulnerável, infelizmente. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odinê Araújo. E a nossa reportagem entrou em contato com a Associação Amazonense de Municípios para saber a respeito desse assunto e que medidas eles vão tomar a respeito, né, desse possível El Niño muito intenso para esse ano e ano que vem. Só que até o momento nós não recebemos a resposta da Associação Amazonense de Municípios. 18 horas. Bom, e com a chegada do período de estiagem, aumenta também a preocupação com os incêndios florestais. Um problema que todos os anos coloca em risco todo o estado e compromete, é claro, a qualidade do ar. Para tentar reduzir os impactos desse período, foi lançada a Operação Amazonas Mais Verde e acompanha da entrega de novos equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. Os investimentos somam mais de 10 milhões de reais. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito dessa campanha. Então, Vanessa, o que muda na prática com esse reforço para as operações de combate às queimadas aqui no Amazonas? Boa noite a todos. Olha só, esse reforço muda bastante a capacidade de resposta do Amazonas durante o período de estiagem, que é justamente quando o número de queimadas costuma disparar. Com a chegada de novas viaturas, equipamentos de proteção e o envio de mais bombeiros para municípios do interior, as equipes conseguem agir mais rápido nos focos de incêndio e alcançar áreas que antes tinham acesso mais difícil. O governador do Amazonas, Roberto Cidade, reforça o compromisso com a operação. Nós vamos começar a nossa operação Amazonas Mais Verde, que nós vamos levar aqui viaturas, os nossos bombeiros equipados, vão mais de 300 bombeiros para o interior, e até o final do ano nós vamos mandar mais 500, somando um total de 800 homens e mulheres que vão estar em todo o interior do estado do Amazonas combatendo os incêndios. Já se antecipar as queimadas que vão vir, que todos os anos vêm, temos muitos índices preocupantes, mas nós estamos nos antecipando. E a estratégia não fica só na repressão. A operação também fortalece o monitoramento das áreas mais vulneráveis, usando tecnologia, imagens de satélite e planejamento. A operação também aposta em ações educativas para conscientizar a população sobre os riscos das queimadas. A ideia é evitar que o fogo comece e não apenas apagar os incêndios depois que eles já causaram danos. Além disso, o reforço concentra atenção especial em regiões do sul do Amazonas, onde historicamente
geograficamente, os índices de queimadas e desmatamento são maiores. Com mais efetivo espalhado pelo interior, a presença do Estado aumenta e as ações contra crimes ambientais ficam mais fortes. Na prática, é uma ação que busca proteger um dos maiores patrimônios naturais do planeta. Além de preservar a biodiversidade, esse trabalho ajuda a reduzir os impactos das queimadas, protegendo comunidades que vivem na região e mantendo o equilíbrio climático. Ou seja, o objetivo é criar uma resposta muito mais rápida, organizada e eficiente para proteger a floresta e reduzir os impactos das queimadas antes que elas atinjam proporções maiores. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, antes de você dar a parcial do trânsito, a essa hora aqui, 6 horas e 56 minutos em Manaus, vai ter alteração de trânsito agora no dia 6 para a Marcha para Jesus. É isso? Conta mais detalhes pra gente. É isso mesmo, a Marcha para Jesus 2026 vai tomar as ruas da cidade e o trânsito vai ser afetado em vários pontos aqui da capital. A concentração começa ao meio-dia na Rua Ferreira Pena, na região da Praça da Saudade, no centro. E a caminhada sai às 15 horas. O percurso ele passa pela Avenida Epaminondas, segue pela Avenida Constantino Neri, a Constantino Neri inteira, e termina lá no Sambódromo, na Avenida Pedro Teixeira. A previsão é que o evento encerre por volta das 18 horas. E olha só como o IMU avisa, né? Todo esse perímetro ele vai estar interditado das 3 da tarde até por volta aí das 8 da noite. Mais de 200 agentes de trânsito e fiscais também de transporte, eles vão estar espalhados pelo percurso para orientar motoristas e passageiros. Agora, para quem usa o ônibus, entre meio-dia e 4 da tarde, as linhas que passam pela Praça da Saudade vão operar até o terminal da Matrix. Diversas outras linhas também vão ter itinerários alterados. Entre elas está aí o 306, 319, 324, 340, a linha 356, 444, 448, 454, 455, 500, 560 e 640. Essas vão circular pelas avenidas de Djalma Batista, Álvaro Maia, Brasil e Constantino Neri. Para quem vai de carro pela Torquato Tapajós no sentido bairro-centro, o desvio é pela Estrada dos Franceses, passando pelo Viaduto de Flores e pela Maripiranga para chegar ao centro. Então, aí, se puder, evite a região da Constantino Neri, o centro aí no sábado à tarde, para evitar transtornos. Volto com você. 18 horas. Esporte. E agora é hora de falar de esporte. A seleção brasileira já está em solo americano. A delegação desembarcou nos Estados Unidos e começou a preparação final para a Copa do Mundo. A chegada da equipe foi cercada de expectativa, mas o clima de festa começou ainda no Brasil. Antes do embarque, centenas de torcedores se reuniram para apoiar os jogadores, especialmente Neymar, que foi um dos nomes mais celebrados pelo público. E a responsabilidade é grande, hein? O Brasil tenta encerrar o jejum de 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo e voltar ao topo do futebol mundial. Alguns astros do futebol mundial também estão prestes a escrever seus nomes na história. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e o goleiro mexicano Guilherme Ochoa devem se tornar os primeiros jogadores a disputar 6 Copas do Mundo. E falando aqui na terrinha, tem amazonense fazendo história também. Pedro Henrique Nunes voltou a brilhar. O amazonense conquistou a medalha de ouro no lançamento de dardo no Campeonato Ibero-Americano, disputado em Lima, no Peru. O detentor do recorde sul-americano da prova, com 85 metros e 11 centímetros, Pedro segue como um dos principais nomes do atletismo brasileiro e uma referência para o esporte amazonense. Volto com vocês. 18 horas. Editorial 18 horas. Até a ONU já alertou. Há uma grande possibilidade de acontecer uma forte estiagem na Amazônia nesse ano e até ano que vem. Um El Niño forte pode elevar as temperaturas globais e aumentar o risco de condições climáticas extremas nos próximos meses. A Confederação Nacional de Municípios também já alertou para a possibilidade de uma estiagem forte aqui na Amazônia e fez recomendações para prevenção, elaboração de planos de
contingência, comunicação de risco e fortalecimento das defesas civis municipais. Tudo para reduzir danos e proteger a população. O último El Niño mais forte entre 2023 e 2024 contribuiu para tornar 2024 o ano mais quente já registrado. Foram os 2 anos das maiores secas nos rios da região. Os riscos do calor extremo incluem as dificuldades de transporte de pessoas e mercadorias e também a maior disseminação de doenças transmitidas por mosquitos e redução do suprimento de alimentos e água. Para os consumidores que já enfrentam inflação devido à guerra do Irã, os preços dos alimentos podem aumentar. Então é preciso que as autoridades liderem rapidamente ações para minimizar os efeitos de uma possível estiagem mais forte. Com tantos avisos, não terão a desculpa de dizer que não sabiam. Enquanto isso, é preciso torcer para que as previsões não se concretizem e para que os eventos climáticos extremos diminuam em todo o planeta. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua sintonia. 100,7. Um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.